Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso trabalho. Vamos dar sequência à nossa disciplina. Ou seja, nós já estamos na última fase, na última etapa. Como vocês podem perceber, estamos já na nossa semana 4, na quarta semana. Esse período de estudos acontece entre o dia 8 de julho até dia 13 de julho. Eu vou compartilhar a tela aqui para que vocês possam estar acompanhando. Ou seja, nós já estamos aqui na unidade 4, a escola como organizadora do processo educativo. Nós vamos falar sobre o 4.1, o exercício da democracia na escola, o papel dos órgãos colegiados. Para tanto, nós estamos trabalhando, fazendo um estudo a partir do livro O Pedagogo e a organização do trabalho pedagógico. Marcos Aurélio Silva Soares, autor. Nós estamos fazendo essa garimpagem aqui, nós estamos garimpando esse texto, fazendo um fichamento, nós estamos lendo juntos esse material. Então, está no capítulo 3, aí o exercício da democracia na escola, o papel dos órgãos colegiados. Esse texto já está disponível na sala, então vamos. Uma gestão inclusiva pressupõe a implantação de práticas democráticas no ambiente educacional. Ao contrário do que parece, alguma dessas práticas democráticas não exigem grandes elaborações, passam por ações como o diálogo, mediação de conflitos, a instituição, a instituição de regras claras e exigidas de todos, sem distinção, por exemplo, por meio de respeito entre os adultos que convivem e trabalham no espaço educacional, pelo ouvir crianças e estudantes que integram esse espaço, porque é preciso ter voz no ambiente institucional, porque também tem muito a dizer sobre o funcionamento desse ambiente. Portanto, de forma organizada e igualitária, a palavra precisa circular no ambiente educacional, a fim de que possa ser avaliado e reorganizado em função do cumprimento da tarefa primordial da escola, o acesso ao conhecimento. Então, todo o foco que nós temos dentro da escola é o acesso ao conhecimento. Para que esse espaço seja democrático, é necessário o diálogo. No entanto, o diálogo a gente aprende. A gente não nasce pronto, a gente não nasce. Cada geração que chega na escola é uma geração que vai aprender algo. A gente sempre começa com uma geração. Uma geração começa, tem que ser instruído, educado. E nós também. O professor, o gestor, os pais. É um processo educativo para ambos que compõem a instituição escolar. A construção de liderança no ambiente educacional precisa também ser pensada. A liderança é uma construção. Se partir do pressuposto de que a liderança é inata, não faz sentido a gente estar aqui agora. Os grêmios estudantis serão formados apenas por um perfil de estudantes, em geral, aqueles que se destacam academicamente. Como é que vai pensar essa liderança? Como é que vai ser construída essa liderança dentro da escola? Ou por serem mais falantes ou impositivos no cotidiano da sala de aula. Tem aquela primeira impressão, não, essa menina é muito boa, manda ela ser o líder, ela é boa, ela é muito falante, esse menino é muito bom academicamente. Não, não é assim. Não é. Existem outros elementos que nós temos que pensar. E pensar com muito cuidado, com muito zelo. Não é porque a pessoa fala muito, ela é participativa. Isso não quer dizer que ela é participativa necessariamente. Papagaio repete. E aí? Os processos democráticos em educação são fundamentais para a formação da cidadania e para que a escola cumpra efetivamente seu papel de possibilitar a aprendizagem para todos os estudantes,
Nesse sentido, a educação inclusiva está necessariamente imbricada com a democracia. Uma educação democrática parte do pressuposto que cada ser humano traz em si um enorme potencial para aprender, o que, por vezes, deverá ser feito por caminhos e metodologias diferenciadas. E isso, nós temos que ter metodologias diferenciadas dentro de uma escola. E quando você fala de uma educação democrática, necessariamente você está falando também de uma educação inclusiva. Vai andar junto. Uma coisa não elimina a outra, pelo contrário, elas estão juntas. Ao estudar a Revolução Francesa, em 1789, vislumbramos a transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Nós temos aí o nascimento do capitalismo. E nós falamos muito sobre o capitalismo na unidade 1, na unidade 2. E nós vamos continuar falando sobre o capitalismo também, os efeitos que ele causa, os impactos dele no nosso cotidiano, na nossa vida diária, sobretudo na nossa saúde física, mental, psíquica e emocional. Nesse período, a educação, instrução, foi importante para, além de capacitar trabalhadores para um novo modo de produção, também disseminar um novo pensamento sobre a condução de uma sociedade baseada em princípios democráticos liberais. Lembra dessa palavra, princípios democráticos liberais? Vamos pensar também na palavra liberdade, essa categoria liberdade, igualdade, propriedade. Destacamos que a liberdade e a igualdade servem à defesa da propriedade e pretende de modo feudal, que diferentemente do modo feudal, não estaria mais pautada na herança nobre, mas no mérito individual. São palavras depois, são categorias depois que vocês vão ter que problematizar durante o dia a dia de vocês, na vida de vocês. É importante problematizar toda essa dinâmica, propriedade, liberdade, igualdade, sobretudo aquele mérito individual. Importante isso aqui. E essa categoria mérito individual deve nortear os projetos da escola. Os filósofos iluministas elaboraram, à época, os discursos e planos pedagógicos que orientavam a educação. Desse modo, a liberdade exigia, para as relações econômicas interpessoais, expressar-se pedagogicamente em dois sentidos: liberdade para ser educado e liberdade para educar. Ou seja, o conteúdo acadêmico deveria ser livre, desamarrado do formalismo feudal eclesiástico, e nele imprimindo a moral burguesa e a razão. A liberdade política declarada em legislação torna-se real mediante a liberdade na instrução e a difusão da instrução. Isso é importante a gente pensar. Você vai para um outro modo de organizar a vida escolar, a vida educacional, a dinâmica da escola. Portanto, afirmar que a democracia barra o abuso de poder característico do Estado absolutista, o que não significa que o modelo democrático seja isento de limitações, ou não seja afetado por incoerências, contradições e problemas de legitimidade na própria democracia liberal. Observe as palavras que são fortes aqui, que está no nosso cotidiano hoje. Basta você abrir qualquer jornal, ligar qualquer canal de YouTube, vocês vão na parte política, na parte econômica, são palavras que estão no rol do nosso dia a dia. E nós vamos problematizando elas aqui. A história da democracia no Brasil também recebeu influências dos fatos ocorridos na Europa, bem como da nova ordem inaugurada, baseada em aspectos como Estado laico, liberdade de credo, legislação fundamentada na igualdade e de todos os cidadãos, de toda a cidadania, educação política, condenação à tortura e à escravidão em outros aspectos, entre outros aspectos. Mas para que a nova ordem fosse incorporada no contexto brasileiro, foi necessário um longo processo,
marcado por revoltas contra o autoritarismo e muitos conflitos políticos. A transição política brasileira foi longa, iniciada nos anos 70, só tendo seu desfecho com as eleições presidenciais em 89. A mobilização política ocorrida durante esse processo e as muitas instituições advindas acenavam com a promessa não só da contradição de um regime democrático, mas também de uma sociedade menos desigual. Este era o desafio a ser vencido, não só pelo Brasil, mas por todas as chamadas novas democracias. O Brasil é marcado por estabilidade, caracterizada por períodos de democracia e de autoritarismo. Essa é uma das características que causa diferentes percepções da população sobre a importância da democracia e o interesse em sua consolidação em diferentes setores da sociedade. O que nós podemos perceber, o presente texto não pretende encerrar as conceituações teóricas sobre a democracia. Esse não é o intuito, mas provocar na gente essa inquietação de pensar sobre a democracia, pensar sobre esse momento de estabilidade entre democracia e autoritarismo. É uma das características que causa diferentes percepções da população sobre a importância da democracia e interfere em sua consolidação em diferentes setores da sociedade. Afinal, os desafios para a efetivação do processo democrático é a exigência da participação de toda a sociedade. O foco da gestão não pode estar no indivíduo em especial. Nesse sentido, ainda que haja representação, democracia representativa, outros sujeitos da sociedade precisam acompanhar as ações daqueles que lhe representam em cargos políticos ou na gestão pública das instituições e ainda nos órgãos colegiados, nos quais a população organizada por meio de representatividade pode contribuir com a formulação da política em diferentes áreas. Chauí, filósofa, Marilena Chauí, ela apresenta um conceito de democracia, afirmando que é constituído pela articulação das seguintes ideias: a comunidade política baseada na liberdade e na igualdade dos direitos, a de poder, a do poder popular baseada no consenso da maioria e na salvaguarda das minorias, e dos conflitos internos resolvidos por intermédio de dispositivos institucionais que garantam a luta política pelo poder. Nós temos a lei LDB 93/94, de 20 de dezembro de 96, em consonância com a Constituição Federal de 88. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Frisa: é importante o gestor na área da educação saber de cor e salteado a LDB, dialogando estreitamente com a Constituição Federal. Respeita a liberdade e aprecia a tolerância. São projetos, as aulas têm que ter, os projetos educacionais, as aulas, tem que ter esse cuidado, respeita a liberdade e aprecia a tolerância. Coexistência das instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, e assim vai. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. A mesma lei, indica ações que visam a democracia do ensino. Os docentes incumbe-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Participar de quê? Da proposta pedagógica. Zelar pela aprendizagem dos alunos, ministrar os dias letivos e horas de aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados, planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional.
Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Mas na frente nós vamos falar sobre a família, sobre a escola, essa interação. Aqui nós vamos participar da participação da comunidade escolar. Nos estudos anteriores, abordamos que, ao aplicar princípios orientadores de ações, estas tendem a ser efetivadas com mais assertividade em termos de objetivos a serem alcançados por coletividade. Então, deve você falar de escola, instituição escolar, tem que ter como princípio norte a coletividade e o acesso ao conhecimento, à aprendizagem. A gestão educacional, ao serem adotados princípios orientadores, são necessariamente ampliados ações como o diálogo e a participação da comunidade por meio de órgãos colegiados, a circulação e a publicação de informações de interesse coletivo. Circulação, transparência, a fala, o diálogo. A palavra tem que circular, o conhecimento tem que circular de forma coletiva. Coletiva. Podemos estabelecer ainda uma unidade no que se refere à qualidade dos processos e fins que se pretende para a educação em determinada localidade. Importante destacar que essa unidade não anula a diversidade. A unidade nunca anula a diversidade. Nunca, nunca, nunca. Nós que somos da filosofia também sabemos que a unidade se dá pela diversidade. Não existe o todo sem a parte, nem a parte sem o todo. A unidade não anula a diversidade dos grupos que integram em rede de ensino o país, mas oferece uma orientação comum para a organização do trabalho pedagógico, focado na função social da escola numa perspectiva inclusiva. A organização da educação brasileira, unitária, sobre a base e os princípios do Estado, no espírito de verdadeiramente popular e no conteúdo da unidade nacional, não implica um centralismo estéril e odioso, ao qual se propõem as condições geográficas do país e a necessidade de adaptação crescente da escola aos interesses e às exigências regionais. Unidade não significa uniformidade. A unidade pressupõe multiplicidade. Multiplicidade. Pense sobre isso. A unidade não é anular as partes, não anular as diversidades, o múltiplo. Pressupõe multiplicidade. Os princípios são assim apresentados: participação, autonomia, transparência, caráter público. Todos esses princípios você tem que ter ele nítido dentro da escola. Os órgãos colegiados devem acolher e discutir as demandas educacionais reivindicadas pela população e efetivar as práticas democráticas visando ampliar a qualidade da educação. Ao contrário, anteriormente, que democracia se aprende, afirmamos anteriormente que a democracia se aprende. Nos fundamentos da ideia de que a educação forma o ser humano de maneira integral, o que inclui a aprendizagem dos processos participativos para a tomada de decisões que interferem na vida coletiva, numa perspectiva democrática, portanto, inclusiva. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos aprendendo democracia, aprendendo a conviver, a viver em grupos, pautado numa unicidade, uma unidade, sem negar a multiplicidade. A democracia escolar exige não somente dirigentes inclinados a viabilizar a participação, mas também uma comunidade disposta a se desenvolver, a se envolver na tomada de decisões, visando ao bem coletivo. Esse pode ser um dos grandes desafios à implementação do processo realmente democrático, somando-se aí a distinção, a clareza entre o interesse público e o interesse privado. Nós temos que ter bastante clareza para distinguir entre os aspectos pessoais e os aspectos institucionais.
entre o aspecto público e o aspecto privado. Ou seja, o planejamento enquanto método de trabalho. Assim, por analogia, sugerimos que as discussões nos colegiados levem em consideração o quê? Partir da prática, refletir sobre a prática, transformar a prática, atuar coletivamente e organizadamente sobre a prática, procurando transformá-la na direção desejada. Os órgãos colegiados e o aprendizagem na democracia. Vamos para esse ponto agora. Fizemos essa introdução. As formas de participação podem ser organizadas com base em diferentes concepções de gestão. Portanto, essas formas de organização podem priorizar o cumprimento meramente formal da participação, ou de fato viabilizar o diálogo, o confronto de ideias e a colaboração e empatia e os sensos possíveis, a fim de transformar determinada situação no contexto educacional. Lembramos que os órgãos colegiados são espaços de conflitos. A democracia implica conflito. Ninguém pensa da mesma forma. O ser humano é uma extensão do outro. Cada um tem uma forma de entender e sentir o mundo. E isso gera conflito. Lembramos que os órgãos colegiados são espaços de conflito. Muitas vezes a disputa de projetos de educação que podem ser divergentes entre o proposto e o efetivado pelo âmbito oficial e o desejado ou considerado necessário pela comunidade representada nos colegiados, conforme a finalidade a que se dedicam. Mas, conforme alerta Souza, são também espaços de conflito entre demandas de caráter público e privado, que se confundem em alguns momentos. Portanto, há necessidade de informar e esclarecer quanto aos princípios que devem guiar as discussões e as ações dos colegiados, tendo em vista sua finalidade principal. Qual a finalidade do colegiado? Lembra que nós vamos falando de educação, falando da instituição escolar, da gestão, da administração, pautado na coletividade. Pautado na coletividade. Lembra do conceito de democracia em Chauí? Volta lá. O consenso popular, preservando as minorias. Eu quero que vocês tenham em mente a democracia, que os interesses pessoais não vai sobrepor ao coletivo. As situações nas quais, ao discutir a destinação dos recursos, os membros do colegiado precisam levar em consideração a função principal da instituição educacional, o seu público-alvo e os princípios que orientam suas decisões. Os órgãos colegiados são aspectos privilegiados de protagonismo e aprendizado de relações humanas, antes da diversidade de que são compostos em termos de subjetividade, gênero, condição social, questões éticos raciais, pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superlotação, demandas individuais e coletivas, e poder e relações de poder. Isso tudo está presente dentro de um colegiado. E a gente tem que estar atento a isso. As relações de poder, as demandas individuais e coletivas. E a gente aprende. O corpo tem que ser educado para esses momentos de relações de poder. Não é só a racionalidade, mas o corpo nosso. Nos órgãos colegiados, embora o foco seja o coletivo, pode haver situações em que uma demanda individual precisará ser atendida. Por exemplo, uma escola recebe um estudante que usa cadeira de rodas, porém o prédio não está adaptado às suas necessidades, porque é um prédio antigo que ainda não contempla acessibilidade. Tem que convocar o colegiado para deliberar sobre o assunto. A situação é levada para o conselho de escola, que precisará definir ações para o atendimento mais adequado a esse estudante. Nesse caso, embora seja ainda o único estudante com deficiência física na escola, ele precisa ter o direito à educação, garantido, inclusive, como suporte administrativo e financeiro a outras instâncias da gestão superior.
Portanto, o direito à educação e o princípio da inclusão precisam permear as discussões que levarão à decisão sobre o recurso ou as reformas a serem efetivadas para o atendimento ao estudante. O que está previsto, inclusive, na legislação acerca da acessibilidade. Além disso, ao atender um estudante com sua deficiência, a escola estará mais bem equipada para futuros estudantes na mesma condição. Tem situações que são específicas. O colegiado tem que reunir para deliberar sobre esses assuntos, sobre essas demandas que vão surgindo no dia a dia da escola. Conselho de escola é composto por representantes de diferentes segmentos da escola, eleito entre os pares, professores, funcionários, estudantes e seus familiares. Trata-se de importante instrumento de democratização das relações do cotidiano da escola. O sistema de ensino definirão as normas da gestão democrática de ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalente. O conselho da escola tem caráter deliberativo, consultivo, fiscal e mobilizador. Olha a importância do conselho da escola. Sendo regulamentado no regime escolar, razão que incorpora a estrutura da gestão escolar. Seus membros, numa perspectiva democrática, fiscalizarão e acompanharão as ações do poder público implementadas no âmbito das unidades escolares. Meta. Apresenta a estratégia que o fortalecimento dos grêmios estudantis com a seguinte redação: estimular em todas as redes da educação básica a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas, e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações. Associações de pais, como vimos, é também destacada na Meta 19, como órgão colegiado a ser criado ou fortalecido no âmbito das unidades escolares. Nós estamos pensando numa democracia. E você pensa dentro de uma democracia institucionalizada, dentro de uma organização de colegiados. O conselho de classe, como instância coletiva de avaliação do processo de ensino e aprendizagem, reflete as diferentes concepções de avaliação e de ensino incorporada pelos docentes em suas práticas, assim como as limitações e contradições próprias a elas e presente no posicionamento político pedagógico desses profissionais. Ou seja, a gente finaliza esse tópico nosso agora. Nós finalizamos o exercício da democracia na escola, o papel dos colegiados. Continue conosco, fique aí para o próximo tópico, que é o 4.2, relação família-escola na organização escolar, e depois o pedagogo e as diferentes formas de organização de ensino. Obrigado.